Olá, estamos aqui para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje um tema importante, um convidado especial, como sempre. Mas antes de eu abrir o nosso programa, de eu apresentar o convidado e até falar do assunto, eu gostaria de fazer um convite. Um convite a todo o povo mocoquense. E um convite de coração para coração. Você que está em casa hoje, nos assistindo, já deve ter escutado falar que Mococa vai inaugurar a UPA. Gente, a UPA será uma das maiores inaugurações já ocorridas em Mococa nos últimos 5 anos. E eu fico muito triste, né? Quando eu escuto uns comentários, lá chove dentro. Mentira! Lá tem problema? Nós acreditamos até que vamos passar por alguns problemas tal de reformulação, mas vai ser um grande evento. A UPA está sendo inaugurada para melhorar a cidade da população. Tudo será na UPA. Tudo que acontece que vocês procuravam o pronto-socorro, hoje vocês devem procurar a UPA. Por quê? Porque a partir de domingo, 7 horas da manhã, o nosso pronto-socorro atual não mais existirá. Mococa terá a UPA. E a UPA vai ter tudo, vocês podem ficar tranquilos. A UPA terá um atendimento de qualidade, muito mais poderá ser oferecido. Não que o pessoal do pronto-socorro não ofereça, mas lá eles terão mais condições de oferecer. Um ambiente melhor, aparelhagem, todo climatizado, as pessoas poderão ter um banheiro decente, porque muitas vezes a pessoa vai ao pronto-socorro, né, e está vomitando, às vezes está até com diarreia. Vocês vão ver quão bem atendidos vocês serão, não só da parte médica, mas também de qualidade de instalações. Eu abro aqui meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos ajudando e vou falar para vocês, vai dar certo, vai ser uma inauguração brilhante e o povo vai ser muito bem atendido. Nós temos tudo lá dentro, desde os aparelhos para quem tiver com problema de coração, parada cardíaca, para entubar, sala de estabilização. Convido a população de Mococa a conhecer a UPA no sábado, 9 horas da manhã, e tenho certeza, se vocês precisarem da UPA, ela vai lhes servir da melhor maneira possível, com médicos qualificados, médicos de sala vermelha, onde nós teremos protocolo que ninguém mais vai ficar esperando 2, 3 horas uma consulta. Tudo vai melhorar. Podem confiar na gente. Eu, juntamente com o nosso prefeito, Dr. Vanderlei, não estamos medindo esforços para melhorar a saúde. Vai melhorar. E nós daremos um grande passo nesse sábado, 9 horas da manhã, com o início das nossas atividades no domingo. Eu vou abrir o nosso programa de hoje perguntando para o nosso convidado, doutor Ricardo Garibe. Você vai na nossa inauguração, doutor? Vamos, Eliana, se Deus quiser eu vou estar presente. E eu fico contente que Mococa consiga, pelo menos ao meu ver, eu estou acostumado já com esse tipo de ambiente de UPAs em São Paulo, né? E eu acho que tudo que vem na tentativa de melhorar o nosso atendimento, de melhorar a nossa atenção em saúde é bem-vinda, né? Lógico, igual como você disse, pode ser que no início a gente tenha algumas dificuldades, mas as dificuldades estão aí para serem superadas. E se é para o bem do povo, se é para o bem da atenção à saúde, eu acredito que qualquer iniciativa nesse sentido seja bem-vinda e com certeza contará com o meu apoio. Então, muito obrigada. E como foi apresentado, nosso convidado de hoje, o Dr. Ricardo Garibe. O Dr. Ricardo é médico, gastro, né? Cirurgião gastro, né? Isso. E trabalha na nossa cidade, trabalha na cidade de São Paulo também, e já presta importantes serviços, não só a Mococa, mas a toda a região.
E eu gostaria de agradecer imensamente o carinho com que você nos atendeu e se dispôs a estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Eliana. Para mim é sempre um prazer estar aqui e eu gosto muito de vir aqui porque a recepção que a gente tem aqui na TV é muito boa e também na cidade, né? As pessoas nos reconhecem o nosso serviço. Esse é um caminho para a gente estar mais próximo aos nossos pacientes. E então para mim é muito prazeroso estar aqui e agradeço de coração o seu convite. E o máximo possível que eu puder estar presente, não medirei esforços para estar aqui conversando com vocês. Então, gente, vocês já sabem o assunto, né? É gastro. Quem que não tem uma dor de barriga, dor de estômago, né? Problema de vesícula, ou mesmo gostaria de tirar dúvida a respeito da cirurgia bariátrica, que é a grande especialidade do Dr. Ricardo. Nosso telefone já está à disposição de vocês. Olha lá, ó, o 19 3656 4147 e o nosso WhatsApp, né? O 992200357. Vocês já podem ligar, tirar as dúvidas e vamos aproveitar, né, a presença do nosso convidado aqui para aprender um pouquinho mais a respeito das doenças gástricas, né? Doutor, como eu sei, né, que o que você gosta mesmo de fazer são as cirurgias bariátricas, que dentro da cirurgia é a sua especialização, sim, eu gostaria de perguntar, está operando muito, doutor? Sempre a gente tem um volume muito grande, né, de cirurgia bariátrica. A obesidade é uma epidemia mundial, né, Eliana? E nós brasileiros estamos com uma epidemia de obesidade, né? Isso começa já desde a infância e nós temos quase números parecidos com os Estados Unidos, que é o país em que mais temos obesos no mundo e que mais se faz a cirurgia bariátrica. Então a cirurgia, ela ainda é o método, eu não digo que ela é o melhor, né? Mas ela ainda é o método mais eficiente de perda de peso para aqueles pacientes que têm indicação, né? Isso a gente tem que deixar muito claro, porque nem todo mundo pode ser submetido a uma cirurgia bariátrica, nem todo mundo tem a indicação de ser submetido a uma cirurgia. Então, naqueles pacientes que têm a indicação, hoje ela ainda é o método mais efetivo. E não nos falta clientes, né? Nós temos desde a infância uma cultura de se alimentar, de inatividade física, de hábitos de vida que são pouco saudáveis, né? Eu acho que isso vem melhorando a nossa conscientização em relação a isso, mas ainda nós estamos muito aquém do que a gente precisa. Só falando um pouquinho da cirurgia em termos de demanda, né? Se nós operarmos na mesma velocidade que estamos operando hoje, né, no nosso Sistema Único de Saúde, já que você, grande conhecedora do assunto, nós temos uma fila para operar de 12 anos, para dar conta dos que estão na fila atualmente, fora o que estão entrando, né? Então, a demanda é muito grande, sem dúvida alguma. E eu acho importante a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo, Ricardo, que a cirurgia bariátrica, ela não termina. Não, né? Porque não, as pessoas acham assim que vai operar, acabou. Muito não pelo assim, contrário, né? Eu acho que deve ter com certeza algumas pessoas que se submeteram ao procedimento cirúrgico nos assistindo e com toda a razão o que você disse faz muito sentido. É um primeiro passo, né? A dedicação tem que ser maior ainda em termos de regras alimentares, né? Em termos de atividade física, em termos de controle psicológico, em termos de controle eventualmente medicamentoso ainda, né? Então o processo se inicia uma nova fase na cirurgia, né? Mas com certeza após a cirurgia tem muita coisa ainda por vir e isso depende, lógico, de um time multidisciplinar e de uma educação muito grande e uma disciplina muito grande do paciente. Gente, ó, enquanto estamos conversando aqui, ligue para a gente, participe do nosso programa. O telefone está aparecendo, né? Que é o 3656-4147 e o nosso WhatsApp aí, ó, 992200357. É o maior prazer para a gente receber
a sua ligação. Mas, doutor, logo nós estamos falando de cirurgia bariátrica, de gastos, eu vou fazer uma pergunta também que eu acho que muitas pessoas gostariam de saber. É difícil quem nunca teve assim, dor de barriga, né? Uma dor de estômago. Então, as pessoas falam assim, será que a gente pode ficar tomando um remedinho? Quando que a gente deve pensar assim, nossa, essa dor pode ser algo grave? Tem algum sinal, alguma coisa assim? Existem dados na literatura que mostram que uma dor abdominal, até lembrando, hoje a gente está lembrando muito da UPA, né? Então, no atendimento de urgência, uma dor abdominal, ela é diagnosticada, feito o diagnóstico de certeza, de precisão, em 30% dos casos na primeira avaliação. Então, quer dizer que 70% dos casos você não consegue fazer diagnóstico na primeira avaliação dentro de um pronto-socorro, uma unidade de emergência. Por que isso? A gente costuma dizer que a barriga é uma caixinha de surpresa, né? Tem muitos órgãos, tem muitas patologias e, lógico, a gente tenta, dentro do possível, triar pelo raciocínio clínico aquilo que é pertinente, aquilo que pode ser mais grave ou não. Mas, geralmente, uma dor abdominal que seja uma coisa mais grave, a dor não é o único sintoma a aparecer, né? Existem outros sintomas e sinais que aparecem junto. Então, de gravidades, nós falamos que tem alguns critérios, né? Perda de peso importante, dor recorrente que não melhora, dor que não passa com medicação, eventualmente um histórico familiar genético importante, né? Pacientes com comorbidades importantes, então a gente sabe que os diabéticos, os cardiopatas, né? Existe uma propensão maior a terem doenças mais graves, né? E os hábitos, né? Etilismo, tabagismo, então tudo isso faz um conjunto de coisas que nos faz ter um raciocínio clínico para a gente saber se isso é grave ou não. Essa automedicação que você comentou nunca é de bom grado, nunca é bom a gente se automedicar, né? Porque a dor é um sintoma de alarme do organismo e muitas vezes a gente pode postergar algo mais grave. Então, aquela dor que você tomou um remedinho e eventualmente ela não melhorou, quer dizer, ela está recorrendo e eventualmente está piorando, é melhor que se procure um serviço de urgência para uma análise mais minuciosa de um profissional médico. Porque as pessoas têm uma mania, né? Tô com uma dor, um mesmo dá um remédio para o outro, não é verdade? É muito comum, né, no nosso meio, né, a automedicação, né? Então, a gente insiste para que isso não seja feito, porque pode estar incorrendo em erros graves e muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico a tempo e instituir um tratamento que seja adequado. Bom, como nós já estamos recebendo assim, bastante ligações, bastante contato também, até via internet, nós já vamos começar a ficar conectados com os nossos telespectadores. Eu vou abrir o programa com a Elaine aqui do centro. Elaine, um beijo para você, muito obrigado, viu, por estar nos assistindo. Ela gostaria de saber, Ricardo, sobre o refluxo. Então ela fala assim que ela tem uma tosse seca, às vezes toma antialérgico, antibiótico e nada melhora. Às vezes fica com o peito chiando. E ela gostaria de saber, isso pode ser assim, algum sinal de refluxo? Pode, com certeza deve ser, né? Os sintomas clássicos do refluxo, né, são sintomas associados ao processo digestivo, né? Então, aquela azia que nós chamamos de pirose, né? Aquela queimação que a gente tem no peito, aquela queimação que a gente tem no estômago, né? O próprio refluxo mesmo, a gente sentir que algum alimento está retornando à boca, né? Mas existem sintomas que nós chamamos de extraesofágicos, e no caso são esses sintomas, né? Aquele pigarro que nós chamamos de globus faríngeo, que é aquele parece que é o pigarro do fumante, né? Isso. Parece que tem alguma coisa incomodando a garganta. A tosse seca, principalmente a tosse noturna, as dores ou irritações de gargantas frequentes, né? Tudo isso podem ser sintomas de refluxo, sim, e merecem ser investigados. Então, os sintomas extraesofágicos, muitas vezes, se preponderam em relação, propriamente dito, aos sintomas gastrointestinais. Porque é até estranho, porque a pessoa fala assim, mas eu estou com tosse. E o doutor está falando que o meu problema é no estômago, né? Eu recebo inúmeros pacientes da especialidade do otorrino, né, que pensam, que procuram os otorrinos pensando que é algo relacionado ao trato respiratório, né? E eventualmente recebem o diagnóstico de um refluxo e que procurem o seu gastro. Então isso é muito comum realmente. Então vamos lá.
Boa noite, doutora Eliana. Parabéns pela UPA. Parabéns é para mim, é para todos nós que vamos, né, usufruir dessa UPA. Gostaria de agradecer o doutor Ricardo Garibe pela cirurgia de intestino feita por ele. Um grande abraço, sucesso na sua especialidade, doutor. É a Tatiana. Ah, Tatiane. Obrigado, Tatiane. A gente teve recentemente um procedimento mesmo com o senhor Antônio e tomara a Deus que ele fique bem e que recobre logo a sua saúde. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Sônia Paganotti. Oi, Sônia, um abraço para você também, tá? Então ela diz o seguinte: Deus abençoe seu trabalho frente à Direção de Saúde de Mococa. Gostaria de saber do Dr. Garibe sobre esteatose, né? O que é essa esteatose? Se ela é silenciosa ou se ela se manifesta de algum distúrbio intestinal e tal. Muito obrigado, Sônia. E espero você lá sábado, hein? 9 horas da manhã na nossa inauguração. Mas fala para a Sônia então, doutor, o que é esteatose? A esteatose nós costumamos dizer que é a prima irmã da obesidade, né? A esteatose nada mais é que um acúmulo de gordura no fígado, né? E esse acúmulo de gordura no fígado, a grande maioria das vezes relacionado aos hábitos alimentares, lógico que existe também um perfil genético para isso, né? Existe um perfil dislipidêmico, quer dizer, aqueles pacientes que possuem altas taxas de colesterol, triglicérides, pacientes etilistas, né, tem uma maior predisposição. Mas esse acúmulo de gordura no fígado, ele leva a um quadro que nós chamamos, os americanos chamavam de NASH, que é uma hepatite não alcoólica, é uma hepatite gordurosa, né? Então hoje a gente fala que é até uma doença nova do século XXI, porque não se existia esse diagnóstico anteriormente. Mas pacientes muitas vezes apresentam hepatopatias, que são doenças no fígado, apresentam cirrose hepática por conta dessa gordura, né? Fato é que nós não temos um tratamento que seja comprovadamente efetivo, né? A maior efetividade que a gente tem nesse momento contra a esteatohepatite ou a esteatose, né? A esteatohepatite é a inflamação do fígado advinda da gordura. A esteatose é quando só tem a gordura, mas que ainda não inflamou o fígado, né? É o quê? Dieta saudável, atividade física, né? E uma boa condição de medidas dietéticas e mais saudáveis de vida. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Nem sabe, é uma doença silenciosa, realmente, como ela citou, né? E o tratamento muitas vezes é pouco efetivo. A gente tem algumas evidências, né? Vitamina E é uma delas, né? O consumo de peixes, principalmente os peixes marinhos, que são ricos numa gordura tipo chamada ômega 3, também mostrou um efeito benéfico, né? Na verdade precisa ser peixe de mar, peixe de água doce é saudável também, mas para esteatohepatite ou para esteatose a gente precisa ter o ômega 3. E o ômega 3 está na... né? Sardinha é uma delas, salmão, atum, né? Porque o ômega 3 está na alga do mar e o peixe vai, come a alga e passa para a gente o ômega 3. Mas nada disso é comprovadamente eficaz, né? Então dieta, pouca bebida alcoólica, atividade física, ainda comprovadamente é o melhor tratamento para esse tipo de patologia de doença. A Paula também mandou um WhatsApp para a gente. Obrigada, Paula. Boa noite, doutora Eliana e doutor Garibe. Gostaria de saber sobre a bactéria H. pylori. Como que ela chega no estômago da gente? A bactéria H. pylori é uma bactéria que tem avidez muito grande pelo meio ácido do estômago, né? Ela gosta? Ela gosta da acidez do estômago, né? E ela chega através de água e alimento contaminado, né? Então hoje a gente tem uma prevalência muito grande da bactéria, né? Há algum tempo atrás, quase todos os doentes que apresentavam H. pylori, a gente queria matar o H. pylori, passar antibiótico para eliminá-lo. Hoje em dia existe uma recomendação para isso, nem todos os pacientes têm essa indicação, porque eu posso estar tomando alguma coisa fora de casa, ou mesmo em casa que eu não lavei, não higienizei direito, e eu posso adquirir a bactéria e nem fico sabendo, porque muitas vezes ela é assintomática, na grande maioria das vezes. E quando que vai
acabar com a bactéria, então, doutor? A gente tem a obrigação de acabar com a bactéria naqueles pacientes que têm um histórico familiar muito importante, né? Então, pacientes que têm parentes de primeiro grau, que foram portadores de câncer no estômago. Esse é um paciente em potencial para a gente tentar erradicá-la, né? Pacientes orientais, a gente sabe que os orientais, por uma série de fatores, tem o risco aumentado de ter câncer no estômago. Então, nesses pacientes, a gente procura, eventualmente, eliminar a bactéria e, obrigatoriamente, naqueles pacientes com doença ulcerosa gástrica, as úlceras gástricas. Nesses pacientes, a gente tem que fazer todo o esforço para eliminar a bactéria, porque o Helicobacter pylori, né, o H. pylori, junto com a úlcera, aumentem muito o risco de câncer no estômago. Então, obrigatoriamente, a gente deve eliminá-lo. Ó, Fernando da Santa Clara. Fernando, você fez uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai gostar também, ó. Ele quer saber, doutor, esse povo toma omeprazol sem parar. É verdade que isso causa câncer? Tem gente que fala que causa até Alzheimer, né? Alguns estudos do Alzheimer a gente já sabia, né? Esse é um estudo de 2013 e 2014, né? Não é o Alzheimer propriamente dito, mas a todos os tipos de demências, né, o omeprazol foi associado, né? E agora, nesse ano, saiu numa revista muito importante do ponto de vista de impacto, né, na literatura mundial, um trabalho realizado em Hong Kong, na Coreia, junto com uma universidade de Londres, mostrando que o omeprazol, não só o omeprazol, tá, gente? Tem gente que fala, eu não tomo omeprazol, eu tomo esomeprazol. Nós estamos falando da classe, né? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, etc. Qualquer um deles, né? Houve uma associação maior, um risco maior de câncer no estômago, né? Esse trabalho tem muitas críticas em relação ao trabalho, isso é algo muito detalhado, muito de meio médico, né? Mas assim, droga e medicamento, a gente costuma dizer que a única diferença é a dose, né? Então a gente já preconizava isso e sempre preconizou. Remédio não é para ficar tomando se não tiver indicação. Por exemplo, uma pessoa que tem um refluxo, ela tem um risco aumentado de ter câncer no esôfago se não for tratado. Vou dar um exemplo muito claro, né? Fumar aumenta o risco de câncer no pulmão. A gente sabe disso, né? Mas nem todas as pessoas que fumam vão ter câncer no pulmão. Então é a mesma coisa com medicamento. Há essa associação, né? Mas no geral, em 153 casos anuais de câncer gástrico, o omeprazol esteve associado a 4 casos. Então, para a gente ver que, no geral, ainda é muito pequena essa associação. Mas serve como alerta, não é para se automedicar. Omeprazol e qualquer droga dessa classe também não é para ficar se tomando ad eterno. Fácil o diagnóstico, toma pelo tempo que deve ser tomado e se encerra o tratamento. Tem gente que toma bastante remédio e fala, mas me dá um omeprazol aí já, né? Nem sabe se precisa. Eu ouço muito, doutor, eu vou numa festa agora, né, final de ano, eu ouço muito, doutor, eu vou numa festa, posso tomar um omeprazol? O omeprazol não é para isso, ele não é para você tomar uma bebida alcoólica a mais ou comer uma gordura a mais no dia anterior e tomar um omeprazol. Realmente isso não tem efeito benéfico algum, né? Então, mas existe esse folclore, né? É muito comum, né? As pessoas que tomam muito remédio querer omeprazol, né? Omeprazol, acho que é umas drogas mais prescritas no mundo, né? Então tem que ter critérios. Tem que ter critério. A Norma, mãe da Dulce. Oi, dona Norma, um abraço para a senhora, para a Dulce, para todo mundo aí. Disse recém-operada do Dr. Garibe. Dona Norma. Ela diz, doutor, depois de Deus, o senhor foi o anjo da minha vida. Um grande Obrigado, beijo para o senhor. Nem tanto, dona Norma. Obrigado. Olá, boa noite, doutora Eliana. Eu e meu marido gostaríamos de agradecer ao doutor Ricardo pelo atendimento tão carinhoso que fez na cirurgia de apendicite do meu marido, que se chama Jaime Scavanac. Seu Jaime. Muito obrigado, seu Jaime. A Elaine, aqui do centro, ela pergunta se é verdade, doutor, que existe tratamento para expelir pedra da vesícula. Ou quem tem pedra na vesícula tem que operar. Existe uma corrente que não é tão nova, né? De medicações que tentam diluir o cálculo de vesícula, né? Ou, eventualmente, naqueles pacientes que possuem um risco aumentado de tê-los, né, tentar fazer com que eles não se formem, né?
Hoje em dia a corrente principal é o quê? Cálculo na vesícula é igual cirurgia, né? Porque esse cálculo ele pode descer pelo canalzinho da bilis, entupir esse canalzinho ou pior, eventualmente ele pode gerar o que a gente chama de pancreatite aguda, né? Que é a inflamação no pâncreas e que é uma doença com potencial de gravidade até muitas vezes maior do que a pedra na vesícula. Então, ao contrário, por exemplo, as pessoas me perguntam muito, né, dos rins, né? Rim ninguém tira, porque rim é um órgão mais nobre, né? Ah, doutor, não dá para quebrar a pedra, não dá para só abrir a vesícula e tirar a pedra? Infelizmente não dá, né? A gente convive muito bem sem a vesícula, né? Existe uma predisposição a formar essa pedra, então eventualmente se a gente tenta diluir essa pedra com essa medicação, que é o nome comercial chamado Ursacol, né? Ele pode eventualmente se formar novamente, né? E a gente vai ter alguns meses após um novo problema. Então a corrente mais atual na literatura é pedra na vesícula, é igual a cirurgia, geralmente uma cirurgia muito tranquila. Hoje em dia, com o advento da laparoscopia, ficou mais tranquilo ainda, né? Opera até paciente de 80, 85 anos, eu vejo operar de vesícula muito de comum, boa, né? Muito comum, né? O advento da laparoscopia melhorou muito. Não só a laparoscopia, né? A medicina vem numa evolução muito grande, né? Anestesia, os cuidados pós-operatórios, né? O pessoal da enfermagem, né? E a laparoscopia veio corroborar com isso e realmente o resultado é muito satisfatório, é muito bom e muito melhor do que aquilo que a gente vinha no passado com a cirurgia convencional. Ó, a Lúcia Helena Gobate Luca, da Coab 1, diz que o Dr. Garibe também operou. Né? Lúcia. Operou da vesícula e ela melhorou muito. Gostaria de agradecê-lo e parabenizar o programa Saúde. Um abraço para você, Lúcia. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Dá um abraço no seu Paulo. Essa daqui, a Paula diz: doutor, fiz uma endoscopia e no resultado deu gastrite leve. O que deve ser feito num caso assim? Primeira coisa, uma medida nutricional dietética, né? Existem alguns alimentos. Em primeiro lugar, a gastrite é uma inflamação do estômago, né? Pode gerar dor, pode gerar má digestão, pode gerar dor em queimação, diversos incômodos digestórios, né? Em primeiro lugar, o que a gente orienta é medida nutricional, né? Ponderar bem os alimentos, né? Existem alimentos que são mais irritantes para o estômago. Refrigerantes, bebidas gasosas, café ou derivados em excesso, álcool, tabaco, né, molhos, né, condimentos, pimenta, molho à base de tomate, né, todos esses são os alimentos que irritam mais a mucosa do estômago, que é a parede de dentro do estômago, né. Então, primeira coisa seria essa medida dietética e, lógico, depois, eventualmente, um tratamento medicamentoso que um médico poderia orientá-la da melhor forma. Mas não é porque deu gastrite leve já vai tomar um omeprazol, né, doutor? Não, isso tem critério, né? E se precisar tomar também é por um tempo certinho, acompanhado, sob supervisão médica. Ó, a Isabel, da cidade de Arceburgo, que está assistindo a gente, vamos dar um beijo, né, para Arceburgo, que é uma continuação de Mococa, não é? A gente tem muito paciente em Arceburgo, né? A gente é muito bem recebido lá. Não. E eu agradeço o público de Arceburgo. Essa ponte não nos separa, né? É verdade. Então ela disse assim: boa noite, doutor. Gostaria de saber se quem tem problemas de pressão alta pode fazer cirurgia bariátrica. Pode, né? Essa é uma das doenças ou comorbidades associadas à obesidade que levam o indivíduo à cirurgia bariátrica, né? Como várias outras, pedra na vesícula, doença do refluxo, diabetes, a própria esteatose hepática que nós comentamos, problemas ortopédicos, né? Então a pressão alta é uma das coisas que pós-cirurgia melhora muito, né? A gente tem uma porcentagem de melhora de hipertensão arterial no final do emagrecimento proporcionado pela cirurgia em torno de 90%. Então é uma melhora considerável. Porque e melhora a diabetes, que é interessante, né, doutor? Diabetes também, é muito né? interessante, né? Existem algumas técnicas, que no caso é o Capella, que a gente fala que é a técnica que a gente diminui o estômago e também mexe no intestino. A gente leva o intestino lá próximo ao estômago, a comida cai direto no intestino.
né, que no outro dia a glicemia do diabético já melhora. Isso por fatores hormonais. Existem alguns hormônios no intestino que antes demorava para a comida chegar, então demorava para o organismo liberar a insulina. E agora, quando a comida cai rapidinho no intestino, a insulina é liberada rapidamente e a glicemia já é controlada. Então isso é muito legal, porque no outro dia, eventualmente, o diabetes já está com uma melhora substancial. Né? Então é importante quando bem indicada, né? Tem que ter indicação certinha, né? Não pode haver a super indicação, né? Às vezes as pessoas ouvem falar, eu quero ficar magrinho, eu quero ficar como fulana ficou, né? Isso não é um procedimento estético, né? A estética passa longe da cirurgia bariátrica. É um componente importante também, mas não pode ser o relevante nem o primordial na indicação do procedimento cirúrgico em si. Ó, a Áurea, da São Domingos, também ligou para a gente. Estou maravilhada pelo programa. Estou muito mais contente pelo trabalho que a nova gestão está fazendo em relação à UPA. Né? E muito feliz por saber que o Dr. Garibe faz parte do corpo clínico da Santa Casa. Né? E diz que, doutora Eliana, a senhora é um anjo para minha família. Que é isso, dona Aura? E ela fala assim, mande um beijo para o Dr. Vanderlei, para a Flávia, para o pessoal, e que ela torce muito, né, pela UPA e que realmente é um sonho realizado. E Mococa estará debaixo das asas dos anjos que trabalharão lá dentro. Tenha certeza, Legal. dona Aura, que eles vão trabalhar com o maior carinho e atender a população com o maior respeito lá dentro. Isso aí, dona Aura. Estamos torcendo também para que a saúde de Mococa vá bem. O Fernando da Santa Clara ligou e gostaria de saber se limão é bom para digestão. Já fala do limão e do leite, doutor. Existe essa crença, né? Alguns pacientes acham que limão, ou eventualmente tomar limão. Tem paciente que chega no consultório, eu tomo um copo de limão puro de manhã, né? Isso não é bom, né? O nosso organismo ele trabalha em equilíbrio. E geralmente, nem todas, mas geralmente, a maioria das doenças estomacais estão relacionadas ao excesso de ácido, né? Tanto que o omeprazol ou os remédios derivados do omeprazol, né, todos eles, são remédios que bloqueiam a liberação de ácido pelo nosso organismo. Então, quando a gente faz uso de limão ou coisas muito ácidas, e o leite é um ácido fraco, né, a gente tem a falsa impressão quando a gente está com uma gastrite ou uma queimação, que é um ácido forte que está no estômago, a gente tomar o leite e aliviar. Mas ele é um ácido fraco, então ele neutraliza o ácido do estômago. Mas no longo prazo, a agressão é igual, quer dizer, eu estou piorando a homeostase ácida, né, que é o equilíbrio ácido do nosso organismo. Então isso não é legal. Não é legal o leite, não é legal o limão em excesso. O limão tem as suas propriedades, é um ótimo alimento, mas ele deve ser também comedido e tem as suas indicações. Então, mas e se a pessoa está com aquela queimação, aquela gastrite, fala assim, queria ver o que é bom eu comer, se um limão ainda... O leite não é a melhor coisa. Então, o que você sugere? Em termos de alimento, assim, tem algumas coisas que comprovadamente ajudam a cicatrização do estômago. Né? Então, uma delas, berinjela é uma delas, couve é outra, né? Que a gente sabe que tem um efeito teoricamente benéfico, né? Mas se for um sintomático, o médico pode indicar um sintomático que não precisa ser um omeprazol, porque o omeprazol não é, o omeprazol e os remédios da classe não é um bom sintomático, ele age a longo tempo, né? Então, nós temos classes de sintomáticos que agem de uma forma mais efetiva e de uma forma mais rápida. Agora, em termos alimentares, a gente sabe que no longo prazo, essas duas coisas que eu comentei são coisas que comprovadamente melhoram. Tá certo. A Vânia, esposa do Marcos Rogério, também ligou. Gostaria de agradecer pelo que o senhor fez pelo meu marido, pela cirurgia. Somos gratos. O senhor é uma ótima pessoa, um ótimo profissional. Desejo-lhe tudo de bom. Muito obrigado, Vânia. Um abraço para você e para o Marcos. A Odila da São Domingos gostaria de saber o que é diverticulite. Doutor, o que significa isso? Porque a mãe dela está com diverticulite e ela está um pouco preocupada. Os divertículos são pequenas fraquezas na parede do intestino
e que formam pequenas saculaçõezinhas que podem eventualmente inflamar. O que faz um divertículo inflamar? Geralmente são os restos de alimentos, principalmente sementes, ou eventualmente conteúdos de fezes mais endurecidas que entram ali e inflamam essa projeçãozinha do intestino, né? O que a gente tem que pensar é que a diverticulose ou doença diverticular é uma coisa, e talvez seja isso que ela esteja querendo dizer, né? A mãe tem o divertículo lá, mas ele não está inflamado, não está sangrando, quer dizer, ele pode eventualmente entrar numa crise. Quando a gente tem a inflamação desse divertículo, nós damos o nome de diverticulite. E a diverticulite, ao contrário da diverticulose ou da doença diverticular, dá muitos sintomas, né? Vômito, dor abdominal, eventualmente febre, né? Pode evoluir para quadros muito mais graves, que ele pode perfurar esse local da inflamação e eventualmente dar o que a gente chama de peritonite, quer dizer, inflamar a barriga, né? Então, a diverticulose é uma coisa, quer dizer, o paciente tem diverticulose, mas não está inflamado, quer dizer, não tem a diverticulite. Então vamos lá, ó. Boa noite. Primeiro, parabéns pela inauguração da OPA. É um telespectador anônimo, que a gente espera a sua presença, então lá, sábado, 9 horas da manhã. Mas vamos lá. Gostaria de saber do Dr. Garibe se uma cólica que não passa, doutor, isso pode ser o que a gente chama de cólica do intestino? E uma vez eu fiz uma endoscopia e também deu H. pylori positivo. Tenho esteatose hepática, mas já comecei minha dieta, minha atividade física. Tome cuidado. Está no caminho certo, né? Uma cólica abdominal, né? A gente não sabe se intestinal ou gástrica, né? Deve ser intestinal, né? Que não melhora, né? Precisa de cuidado, precisa ser investigado, né? Porque pode sim ser alguma coisa mais grave. Tá? Então eu recomendaria que ele procure o seu médico de confiança para um exame mais detalhado, mais minucioso, porque pode sim ter algum sinal de alarme aí nesse processo. Bom, a Paula também mandou um WhatsApp para a gente e disse o seguinte: doutor, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica por vídeo e gostaria de saber quais são os riscos dessa cirurgia, né? Se eu vou ter que tomar uma anestesia geral. Não. Sim, toda cirurgia videolaparoscópica, né? Anestesia geral, né? Quando a gente fala videolaparoscópica, são pequenos furinhos que a gente faz na parede abdominal e acessa o abdômen por ali. Para a gente criar o espaço para trabalhar, a gente insufla um gás, que é CO2, dentro do abdômen, né? Para criar o espaço para a gente trabalhar. Então, esse gás é muito incômodo para um tipo de anestesia que não seja o geral. Então, toda cirurgia por videolaparoscopia exige que a anestesia seja anestesia geral. A cirurgia bariátrica, no caso que ela perguntou, existem riscos inerentes ao procedimento que são precoces, né? Dentre os principais são as fístulas, que são pequenos extravasamentos. Quando a gente vai cortar o estômago, a gente usa um grampeador, né? Que ele costura o estômago e corta, separa do estômago original, né? Então, nesses grampinhos do grampeador, eventualmente pode extravasar um pouquinho de conteúdo daquilo que a gente come, são chamadas fístulas. Então, esse é o principal risco, né? E o outro risco imediato, que seria também importante, são as tromboses, né? São pequenas coagulações, principalmente nas veias das pernas, né? O paciente pesado fica muito tempo numa mesa de cirurgia imobilizado, né? E esse coagulinho pode caminhar e parar numa veinha lá do pulmão, que é o tromboembolismo pulmonar. Mas isso hoje em dia é muito minimizado, né? O risco de fístula, por exemplo, hoje em dia é menos que 1%, né? O risco de trombose é muito semelhante. A gente consegue hoje, com alguns aparelhinhos e com alguns medicamentos, minimizar em muito esse risco, né? Então, tudo feito com calma, Paula, no seu tempo certo. Isso. Conversar bem com o anestesista. Isso. Né? Avaliação pré-operatória, que é muito importante, né? Provavelmente ela já passou com um cardiologista, passou com um clínico geral ou um endocrinologista, passou com um médico de pulmão, passou com um psicólogo, passou com uma nutricionista, né? A cirurgia bariátrica, pela complexidade que envolve tanto pré, quanto durante, quanto pós-operatório, exige um time multidisciplinar, né? O cirurgião sozinho não faz nada,
né? Eu costumo dizer que se a gente treinar um macaco, muitas vezes ele vai lá e ele vai operar, né? E os cirurgiões antigos dizem uma coisa que hoje eu vejo cada vez mais frequente, né? A gente demora 6, 10 anos para aprender a operar. E às vezes demora mais de 30 para saber quando não operar. Então, às vezes, isso é muito mais importante. Então, a gente tem que ter muita parcimônia, analisar a situação toda, né? Contar com essa equipe multidisciplinar para, então, a gente submeter a uma cirurgia desse tipo. Eu acho tão importante você falar isso porque o médico, ele tem que ter a humildade de saber que ele não é para ele resolver tudo. Pelo contrário. E que muitas vezes ele precisa da opinião até de um colega da mesma especialidade. Né? Isso é muito comum, né? A gente no meio de São Paulo, eu recebo todo dia pacientes atrás de uma segunda e eventualmente uma terceira opinião, né? Porque o paciente hoje em dia tem muita informação, né? A internet tem muita coisa ruim, né? Eu costumo dizer que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, né? Facilitou muito o conhecimento do paciente, dos seus familiares, né? E hoje o paciente tem muita dúvida e cabe a nós. Já foi no Google antes, não vai? Isso, no Yahoo, no Yahoo. Até essa semana teve uma piada, né? Quem fez o diagnóstico pelo Google, favor consultar uma segunda opinião ao Yahoo, né? Mas isso é muito importante e é comum, né? A gente tem que dar essa liberdade para o paciente, pedir uma segunda opinião, né? Ter a empatia com o seu médico de confiança e, com calma, depois tomar a decisão correta, né? Eu acho que isso faz parte do bom andamento da medicina. Mas vamos lá, ó. A Vilma Fante também ligou para a gente, mandou um abraço para a doutora Vilma Fante, né? Está abraço, Vilma. Ela disse, doutora Eliana, parabéns pelo programa e principalmente pelo convidado, né? O doutor Ricardo, que cuidou da minha mãe, né? Profissional competente e atencioso com seus pacientes. Sou-lhe muito grata, doutor. Obrigado, muito obrigado. Então vamos lá, o César disse assim, meu pai, doutor, fez uma endoscopia, onde foi constatado o esôfago de Barré. E o médico receitou omeprazol, 40 miligramas para o resto da vida. Mas pode, doutor, tomar o resto da vida? É o que nós havíamos falado antes, né? O esôfago de Barrett ou Barré, né, ele é uma causa de um refluxo de muito tempo, né? Então a gente sabe que pacientes que têm refluxo de longa data desenvolvem essa doença que é o esôfago de Barrett ou Barré. E a gente sabe o que? Da mesma forma como o omeprazol, o esôfago de Barré aumenta o potencial de risco de câncer no esôfago, né? A gente tem que de alguma forma eliminar o refluxo ácido, né? Uma das formas é medicação ao longo do tempo. A outra forma é o procedimento cirúrgico. Sem entrar em critérios caso a caso, lógico que cada caso tem a sua condução médica, tem a sua peculiaridade, né? Geralmente a cirurgia consegue um controle da secreção ácida que reflui ao esôfago de uma forma mais veemente do que a medicação, né? Mas não é todo mundo que pode operar, né? Existem riscos a uma cirurgia, existe a idade, existem fatores locais, existem cirurgias prévias, existem N fatores, né, para a gente não indicar uma cirurgia. Então, nesse caso, vale a pena a gente investir no omeprazol e quem tem esôfago de Barrett, a sociedade recomenda algumas 2 anos e algumas a cada 3 anos que se faça uma endoscopia com uma biópsia para ver se esse esôfago de Barrett está quietinho lá. Quer dizer, se ele não deu um passinho à frente, aumentando o risco de câncer no esôfago, né? Então, nesse caso, eu acho que a conduta está correta, só precisa tomar as precauções relacionadas à prevenção de futuras complicações. Porque também não é para tomar e esquecer que existe Justamente, o médico, não é verdade? Com certeza, o profissional médico que passou não falou, toma a vida inteira, não volta mais aqui. O volta mais aqui, geralmente a gente esquece. Paciente bariátrico acontece muito isso, né? Opera, emagrece, ó, vai embora. Nunca mais a gente vê. Tivemos um exemplo recente, né? Eu e você. Então, geralmente o médico
orienta, ó, retorne com tanto tempo, vamos fazer um controle, vamos fazer um exame que seja, né? E geralmente essa parte a gente esquece, né? Na bariátrica acontece muito isso também, viu, Eliana? A gente fala, ó, vai emagrecer 40% do peso total, vai melhorar o diabetes, tudo que a gente falou aqui, não, melhora o diabetes, melhora a hipertensão, né? Aí chega a hora da gente falar, ó, mas complicação, existe fístula, parece que o paciente faz assim, né? Pode ter fístula, pode ter trombose, tem que voltar, pode não emagrecer, assim, tem que voltar depois, cada 3 meses você tem que fazer um exame no primeiro ano, aí parece que ele faz assim, quer dizer, não é comigo, né? Então acontece. Mas a gente encontra de vez em quando por aí, que a cidade é pequena, né? Passa lá. Mas vamos lá, a Vanusa, irmã da dona Elza, também ligou para te mandar um beijo. Dona Elza. Né? Você fez a cirurgia na irmã dela, sim, né? A Elza, deu tudo certo. A doutora está muito bem, estamos muito contentes com o resultado. E manda um beijo também para a doutora Eliana. Um beijo para você, Vanusa. Obrigado, Vanusa. Um beijo também. Muito obrigado pela lembrança. A Claudete, da Coab 2, ela disse que ela sempre ficava internada por causa de gastrite crônica. Mas ela sarou. Mas o estômago dela não aceita nenhum medicamento. Às vezes ela tem tanta dor que tem que até aguentar, porque se tomar o remédio é pior. Gostaria de saber, doutor, se isso é por conta de gastrite que eu já tive ou pelo fato de eu já ter feito muitas endoscopias. Eu acredito, lógico, analisando grossamente, assim, friamente, né? Nenhum nem outro. Endoscopia não machuca o estômago, não lesa o estômago, pode ser feita N vezes que não dá esse tipo de sintoma, né? O que me parece que ela pode ter é uma gastrite já cronificada por algum fator, o Helicobacter pylori, o H. pylori é um dos fatores que cronificam uma gastrite, né? E pode eventualmente ter uma dor crônica, mas que tem tratamento, né? Eu acho que se ela procurar ajuda aí de um profissional, vai encontrar uma medicação que consiga eliminar essa dor. Ninguém convive com dor assim ad eterno por conta de uma gastrite. Né? Eu acho pouco provável. Porque assim, dor, né? Hoje em dia tem tanta coisa para dor, Tanta né? coisa, né? Então é mais questão de procurar mesmo, seguir à risca a orientação profissional. E a tendência é que elimine essa dor. E endoscopia não machuca o estômago, não, né? Pelo contrário, a endoscopia hoje em dia é um procedimento muito menos invasivo do que no passado, né? A gente se utiliza cada vez mais dos métodos endoscópicos, vem ajudando muito no diagnóstico e até no tratamento. Hoje existem muitas doenças, inclusive determinados tipos de câncer no estômago, câncer muito iniciais, que são tratados por endoscopia, né? A endoscopia, a laparoscopia, né, são avanços que vêm permitindo muitos tratamentos de um modo muito menos invasivo do que se fazia há alguns anos atrás. Doutor, e tem aquelas pessoas que colocam aquele balãozinho no estômago, não tem? Por endoscopia também, né? Isso, é por endoscopia. E funciona? Eliana, existe na literatura uma porcentagem de 20% de perda do peso, né? 18%. Então, para aqueles pacientes muito obesos, realmente ele não funciona, né? O problema do balão é o quê? O balão ele permanece no estômago, a gente insufla, eu não faço, quem faz é endoscopista, como você falou, né? A gente insufla um balão com cerca de 600 ml dentro do estômago, então a função dele é dar saciedade precoce. Então um estômago que tem 1,5 litro a 2, ele preenche lá 600 ml. Então você come um pouquinho, já tem uma saciedade. Se a pessoa não muda o estilo de vida, quer dizer, não entra num programa multidisciplinar de psicólogo, nutricionista, médicos, né, para mudar o estilo, a taxa de recidiva, a hora que tira o balão, é muito grande. Então imagina uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai perder 18%, 18 quilos do seu peso. Vai lá para os seus 80 quilos mais ou menos, né? Se ela mantém o mesmo hábito que ela tinha antes, né, rapidamente ela reengorda, ganha peso, né? Então o balão ele tem as suas indicações, mas cada vez menos é recorrido ao balão por causa do índice de recidiva, ganha peso muito fácil. A hora que tira. E pode ficar quanto tempo com esse balão, Geralmente doutor? por volta de 6 meses.
né? 6 meses a 8 meses precisa retirar o balão. E não poderia acontecer algum problema com o balão? No assim, passado, lá dentro, no assim? passado aconteceu muito, do balão estourar, eventualmente descer para o intestino, obstruir o intestino. Hoje em dia isso é muito raro, né? Os materiais cirúrgicos vêm melhorando bastante, né? E é uma raridade isso acontecer hoje em dia, né? É um método com baixo risco. Então vai lá, faz endoscopia, põe o balão, depois faz a Isso. endoscopia e tira o balão. Isso mesmo. Geralmente vai embora no mesmo dia, né? Mas é isso, precisa ter indicação muito precisa, precisam ser pacientes de perfil alimentar muito selecionado, né? A gente sabe que tem alguns perfis alimentares, né? Por exemplo, tem um perfil beliscador. Então, para o beliscador não funciona, porque isso funciona para quem? Para aquele paciente que precisa de saciedade. Eu falo que é o paciente que come o pratão, né? O paciente que senta e come aquele pratão, ele vai comer um pouquinho e ele já vai se sentir saciado, ele vai parar de comer. Agora, aquele paciente que fica o dia inteiro beliscando, ele não vai ter saciedade nunca, porque vai caber, não vai encher mesmo, né? Então ele vai e come. Então isso é muito importante para a gente indicar um procedimento, né? A primeira coisa que eu quero saber de quem eu vou operar é como é que você come, né? Porque isso fala muito para mim. Qualidade, quantidade, né? Uma coisa que eu pergunto muito, às vezes os pacientes não entendem, você trabalha com o quê? Né? Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha 24 horas atendendo o público, né? 24 não, mas que tem uma grande parcela do seu tempo atendendo o público, dificilmente vai suportar um bypass ou capela, que é essa que nós falamos que diminui muito o estômago e ainda assim deriva o intestino, quer dizer, joga o intestino lá próximo à comida, porque o estômago é muito pequenininho, nós estamos falando de 50 ml. Então não dá para ele alimentar rápido e ter que voltar para atender público, porque aumenta o risco de ter vômito, aumenta o risco de ter refluxo, aumenta o risco de engasgar, né? Então imagina você está atendendo o público e você está aqui com a comida parada aqui. Então isso é muito importante. Então isso tudo a gente precisa analisar num contexto geral para poder indicar o que é melhor para determinado. Eu falo que não tem cirurgia ideal. Existe a paciente ideal e a gente tenta encaixar no paciente a técnica cirúrgica, né? E não ao contrário, né? Tem médico que quer, porque quer, só faço S e vai ser S e pronto, e tem acabou. Tem paciente também que deve chegar no seu consultório e falar assim, certeza. Doutor, eu quero fazer aquela cirurgia assim. É o que eu mais quero tem. fazer o balão. É o que mais ele tem. falando a cirurgia que ele quer fazer, mas não o é? paciente, Liana, a gente entende, ele é leigo, né? Cabe a gente explicar para ele os motivos pelos quais nós vamos orientar o que é melhor. Né? Agora, nós profissionais, a gente não pode ter esse tipo de vaidade. Claro. Né? A gente tem que pensar e analisar, de acordo com o nosso conhecimento, com o que a gente estudou, aquilo que se encaixa melhor, porque também tem isso, Eliana, o paciente de bariátrica é um paciente dele, hoje nem tanto, né? Mas é um paciente delicado no pós-operatório, porque existe ainda um desconhecimento muito grande, até no nosso meio médico, de paciente com bariátrica ser um paciente complexo de você lidar. Então, eu já tive paciente de bariátrica que me liga, doutora, eu estou aqui num pronto-socorro, só que o médico quer saber que remédio que ele passa, porque ele está com medo, porque eu operei bariátrica. E faz sentido. Eventualmente, um anti-inflamatório para quem tem uma cirurgia dessa do capela, pode causar um sangramento no estômago que está excluso lá do trânsito e eu não consigo acessar com uma endoscopia, né? Então é um paciente que demanda muito, né? Então a gente precisa estar bem junto ao paciente, bem dedicado ao paciente até para que tudo corra bem. E o paciente tem que saber que ele casa com o médico. É quase isso. É quase um casamento eterno. Quase um casamento eterno, né? é isso aí. E não adianta, né? Porque se separar rápido dá problema, né? Não, dá problema e não é legal. E lógico, a gente sente, né? Eu sinto, quando eu instituo um tratamento que dá errado, a gente nunca quer o mal ao paciente. A gente quer sempre o bem. Né? E às vezes a gente... Até perde o paciente. A gente até perde o paciente, a gente comete eventualmente algum erro que não deveria ser cometido, porque a gente pode fazer opções equivocadas, né? Mas aquele paciente que você vê que o resultado não foi legal, eu sinto. Né? Um paciente que eu opero, que ele não emagrece, quer dizer, fez um procedimento grande, foi operado, né? Todas essas avaliações, esse time multidisciplinar, e o paciente não tem o êxito que ele queria ter, e eu também, mais que ele, às vezes eu quero mais que o paciente. Né? A gente sente por isso, né?
Então, faz parte essa interação médico-paciente, do time multidisciplinar, para que ele tenha êxito. E o meu sucesso depende do sucesso do paciente, obviamente. Até nós estávamos comentando aqui que quanto sofremos, né, por uma paciente, uma colega, inclusive, Uma né? colega médica, inclusive, né? Esse é o maior exemplo, né? Eu acho que marca muito a gente, né? Daquilo que começou de um modo equivocado, né? E veio vindo equivocadamente por um longo tempo até, porque a primeira vez que nós vimos ela faz 6 meses, né? E continua, né? Então, e são complicações graves, né? Eu costumo dizer que o obeso é um paciente grave, né? Porque o obeso não tem complicaçãozinha. Se é uma complicação cirúrgica, uma fístula no paciente magro, é uma coisa. Se é uma complicação num paciente obeso, é outra coisa completamente diferente, né? E às vezes o final é pouco feliz. Bom, Tramontina ligou para te mandar um abraço e um abraço para a doutora Eliana, parabenizando o programa. E manda um beijo para o doutor Garibe, que é seu primo. Obrigado, Tramontina, muito obrigado. Viu? Obrigado, agradeço a viu? família, obrigado. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Você está de parabéns pela escolha de hoje, que é o competente médico doutor Garibe, que recebe toda a minha admiração. Gostaria de saber, doutor, se gastrite, hérnia, esofagite, se uma tem relação com a outra. Porque normalmente os médicos dão tudo omeprazol para esses pacientes, né? Sou a Luzia, irmã da Lúcia, que o senhor operou há alguns meses. Obrigada. Né? Eles falam, ó, a gente até brinca, né? Ó, dor de cabeça, eles vão lá dar Novalgina. Tá com dor, tá com cólica, dá um Buscopan. Tá com dor, é tudo igual, ela quer saber? Não é tudo igual, né? Lógico que assim, como eu já disse antes, geralmente todas essas doenças gastrointestinais altas, né, que a gente fala esôfago, estômago e duodeno, tem a ver com o desequilíbrio ácido, né, no meio do estômago, ou do esôfago, ou do duodeno, né? Mas o omeprazol, primeiro que existem várias classes, segundo que existem várias dosagens e terceiro que existem tempos diferentes, né? Então cada doença tem o seu tempo, né? A hérnia de hiato que você falou, no caso o refluxo gastroesofágico causado pela hérnia de hiato, geralmente ele não cicatriza no mesmo tempo que uma gastrite leve que nós comentamos, né? Então cabe ao profissional analisar o tipo de doença, qual medicamento prescrever e eventualmente o tempo que vai se utilizar. Então parece que tudo é muito igual, mas na verdade não é, né? E mesmo na classe do omeprazol, o omeprazol é o precursor dessa classe, eu digo que é o mais fraco que existe em termos de potência de bloquear. É o primo pobre, não é? É o primo pobre, né? E existem outras classes de remédios muito mais caras, muito mais eficazes, né? Que a biodisponibilidade no nosso organismo, quer dizer, a dose que o organismo vai aproveitar daquele remédio é muito melhor do que o primo pobre lá, né? Que eventualmente a gente precisa lançar mão de acordo com a gravidade da doença e do sintoma. Então, é a mesma coisa, mas não é bem assim, né? Eu digo que demorou 12 anos para eu saber o que eu vou prescrever da mesma coisa. Então, tem uma diferencinha básica. E outra coisa, tem que ter um diagnóstico, isso que é importante. Hoje, cada vez menos, nós já comentamos, a gente dá omeprazol para qualquer coisa, né? E é factoide, assim, por exemplo, recente, né? Não sei nem se a paciente está nos assistindo, mas paciente minha tratando de uma lesão que seria uma úlcera, né? Com boas medicações, né? Com sintomas extremamente frustros, né? Sintomas que passariam batido, até por mim, eventualmente, que come alguma coisa, sente uma indisposição, né? E que a gente, analisando mais profundamente, vai lá, tem um comecinho de um câncerzinho, tem uma coisa mais grave, que eventualmente a medicação ad eterno por longa data talvez não propiciaria a gente fazer um tratamento curativo para ela, né? Isso, o que acontece com ela, acontece muito na população geral, né? Então não é para ficar se meio automedicando, tomando remédio sem saber, né? A gente tem que fazer o diagnóstico, tem que instituir o tratamento que é o mais correto. E
pelo menos fazer uma endoscopia, né? Sim, se for um sintoma pertinente desse jeito, cada vez mais a gente lança a mão na endoscopia. E uma coisa também que a gente tem observado, né? Antigamente, e isso eu acho que está muito ligado ao perfil de vida que a gente tem hoje, né? A vida hoje é muito corrida, né? A gente come mal, a gente não faz atividade física como deveria, né? A gente às vezes é mais ansioso do que deveria, né? A corrida do dia a dia, né? Então cada vez mais, eu não sei se na sua especialidade tem isso, mas cada vez mais a gente pega doenças graves num público que até então não se fazia diagnóstico, ou por falta de acesso a uma endoscopia, ou uma saúde mais universal para todos, ou até mesmo porque está aparecendo mais, por conta dessas, eu digo, estripulias do dia a dia, né? Má alimentação, falta de atividade, estresse crônico, né? E a gente pega numa população eventualmente mais jovem algo que a gente esperaria em idosos. Né? E eu acho assim que o mais importante é a gente saber que não pode automedicação e as pessoas têm que ter o diagnóstico, Não, né? com certeza. Às vezes o paciente te procura e fala, doutor, me dá um remedinho, não te preocupa para isso, e às né? vezes ficam bravos com a gente, assim, mas né? eu não posso dar remédio para ele, saber o que você tem, né? Às vezes ficam bravos com a gente, mas a gente está pensando no bem do paciente, que para mim não custa fazer uma receita, né? Mas eu estou compartilhando do malefício que está causando esse doente, né? Quer dizer, ele poderia estar tendo uma oportunidade de fazer um tratamento, eventualmente descobrir alguma coisa mais grave, né? E eu estou compartilhando da ignorância de prescrever um medicamento que vai aliviar o sintoma, mas que teoricamente não vai tratá-lo, não vai curá-lo, né? Então, gente, às vezes não é o que o doutor falou, não é maldade, às vezes no supermercado. Não, pelo né? contrário. Não Não ligo de fazer. Mas vamos lá, ó. O Edgarzinho está mandando um abraço e parabéns pelo profissional que você é, doutor Ricardo. E um grande abraço, doutora Eliana. Será que é o Edgarzinho, a Ciriele? Se for, um grande abraço para ele, meu amigo de coração, faz tempo que a gente não se vê, mas a gente fala que os verdadeiros amigos a gente pode estar longe, mas um dia a amizade bate e a gente está junto. Um abraço, Edgar. Doutor Ricardo, meu nome é Neiva. Fiz uma endoscopia dia 18 de outubro. O resultado deu pangastrite nuclear astral leve e teste urease positivo. E no ultrassom, né, deu gordura no fígado, esteatose também, né, doutor? Esteatose, faço meu tratamento no BPA, mas gostaria de uma explicação do senhor. O que poderia ser isso? A gastrite, eu já disse antes, é uma inflamação do estômago, né? Uma pangastrite. Isso, como fala doutor? pangastrite, é que o estômago é dividido em algumas regiões. E no caso dela, todas as 4 regiões do estômago estão com esse processo inflamatório. O endoscopista consegue identificar, através de uma visualização por uma ótica, né, por uma câmera, que o estômago está todo inflamado. Tá? Não é tão grave, apesar desse termo pangastrite muitas vezes trazer um pouco de apreensão, não é nada tão grave, né? E a esteatose nós já comentamos aqui, que é a gordurinha no fígado e que precisa ser tratada. É que vem esse nome, né? Gastrite astral leve, né? Assusta um pouquinho, né? Mas nada que vá gerar problema. Se for bem tratada, tem possibilidade de cura e ela vai ficar bem. Bom, cansou? Não cansei não. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você, Ricardo, pela sua presença aqui com a gente. Eu sei que a sua vida não é fácil, né? Uma hora você está lá em São Paulo, outra hora você está aqui. Eu já vi gente gostar de trabalhar, mas seu nome pode ser hora extra, viu? Porque você também é uma pessoa que, além de trabalhar, de se dedicar, a gente vê que você faz com o maior carinho. Eu gosto. Atende a todos que a gente pede com maior atenção. Eu gostaria de registrar aqui meu abraço para sua mãe, que faz um tempão que eu não vejo, para o seu pai, né? Muito obrigado. Para toda a sua família, para o Norberto, para a Carminha, para todos que devem estar nos assistindo. Né? Com certeza. Entendeu? Mandar um abraço mesmo, de coração, porque eu gosto muito, né, de todos vocês, tá? Obrigado. E dizer que
eu fico muito feliz de bater esse papo com você, conversar, porque eu conheço o Ricardo há muito tempo, né? Antes dele entrar na faculdade, médico, né? É. E eu vi assim que realmente você fez a escolha certa, está no caminho certo, tá? Obrigado. Essa sua dedicação assim nos deixa muito feliz mesmo, sabe? Obrigado. De saber que a gente é amigo de um grande profissional, tá? Obrigado. E que você continue nesse seu caminho, tá? Obrigado. Que eu estou vendo que já está sendo traçado de uma maneira muito positiva, viu? Passo para que você faça suas considerações finais e lembre-se que você deixou aqui ao vivo, dizendo que você vai estar sábado lá. Sim. Liana, eu agradeço, vou fazer o máximo possível sim, para estar aqui. Eu quero compartilhar desse momento com o Mococa. E para mim é um grande prazer também. Eu agradeço muito de coração a sua amizade, do Robertinho também. E são amigos de longa data da minha família, né? Muito antes da gente, eu pelo menos, me tornar médico, né? Então a gente passou bons momentos juntos. E eu gostaria de agradecer esse carinho todo que a gente tem da população. Isso é muito gostoso, né? Eu gosto de trabalhar em São Paulo. Eu acho que lá contribuiu muito com a minha formação, ainda contribui, porque eu consigo trazer de lá coisas que talvez demoraria um pouquinho para eu ter acesso aqui, e eu consigo trazer aqui para a nossa população. Mas esse carinho que a gente tem aqui, esse reconhecimento que a gente tem aqui, nem sempre a gente tem acesso lá, né? A gente não tem essa oportunidade de estar, né? É muito mais impessoal, né? A cidade grande, né? E então agradeço muito essa oportunidade. Quando você precisar, eu estou à disposição para estar aqui. Queria agradecer a minha família, que você falou que a gente trabalha muito e realmente às vezes eu não posso estar muito presente, tanto a família, minha esposa, meus filhos, né? Meus pais, meus tios, meu sogro, minha sogra, mas é gostoso. Por enquanto é isso que me faz feliz, é isso que me deixa contente, e eu vou fazer até eu cansar. Depois que eu cansar, eu vou pensar que nós vamos fazer. Tá? Muito obrigado, Eliana. Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram, né, a fazer o programa Saúde e reiterar o convite para que vocês participem da nossa inauguração, prestigiem a nossa UPA, vamos fazer uma saúde melhor para a nossa cidade, vamos acreditar que a gente pode, nós somos capazes de andar para frente e um futuro muito melhor nos espera. Tá? E fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais, e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida.
O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo que tem de lançamentos e novidades. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente em 12 vezes no boleto com entrada somente para janeiro. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.